Boa tarde a todos, meu nome é Alessandra Martins Ribeiro, sou biomédico. Estarei apresentando para vocês um pouco sobre o Sistema de Notificação e Agravos em Saúde, Sistema Nacional de Notificação e Agravos em Saúde. Nada mais é do que um sistema criado na década de 90 que buscou, dentre as doenças mais ocorrentes ou ditas endêmicas na época, fazer uma análise estatística dessas doenças, quantas vezes ocorriam na população em determinadas regiões, estados, municípios, a influência de uma patologia em uma determinada comunidade. Criada nesse período, elas tiveram os impasses devido às questões regionais, às poucas políticas públicas da década de 90 até o século XXI, 2000, até 2000. Foi então em 2005, com a criação da Política Nacional de Humanização, que elas passaram a ser inseridas junto ao Ministério da Saúde, junto ao site do governo federal, por meio de uma pasta específica, dita como SINAM, Notificações e Agravos. Ocorre então que nada mais faz ela do que vir notificar as doenças endêmicas, entre elas as encontradas nas unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde, que são a pressão arterial, a diabetes, os tipos de cânceres diversos, as doenças como varíola, como doenças específicas da população-alvo, como a mulher, a gestante, a puérpera, como o idoso, como a criança. E então, para que essas atuações ocorram a nível dos postos, é preciso que haja uma descentralização de poder, ou seja, o governo federal, por meio da pasta em saúde, faz uma descentralização desses recursos, em que ocorre um repasse dessa verba até os municípios, até os estados repassam uma cota específica de até 3% para os municípios descentralizam para nada mais que as secretarias municipais de saúde. Lembrando que não são essas secretarias que fazem esse procedimento, que recebem esse material, essa verba e realizam essas ações em saúde, mas são as secretarias de vigilância epidemiológica, as SVPs, SVEs, elas que fazem essa interação com a sociedade e que buscam estudar um pouco sobre esses agravos. Por meio dessa descentralização, ao ser notificada uma doença, vamos dizer atualmente o coronavírus, ocorre uma análise documental feita epidemiologicamente por um especialista, que pode ser um enfermeiro, um médico ou alguém do Sistema Único que tem essa habilitação. Dentre muitas, existe uma sequência desse material, que é feita, que é coletada essas análises, coletadas essas informações, que é uma resma negativa, que é a primeira folha, uma resma específica, que fica junto à Secretaria Municipal de Saúde, e uma resma branca, que é enviada por meio de scanner para o processo. O principal fluxograma do retorno desse material, o retorno desse documento, é: a Secretaria notifica, encaminha por meio do scanner desse material, dessa ficha que fica, para um órgão específico, que é o CISNET. O CISNET recolhe esses dados, separa esses dados por meio de sexo, idade, etnia e regionalidade. Posteriormente, volta para a secretaria os números quantitativos para levantar os boletins epidemiológicos e só então é que encaminha para a pasta do Ministério da Saúde para que seja feita uma análise, um tratamento desses dados por pessoas especialistas em estatística, ditas como bioestatísticos, e posteriormente enviados para o DataSUS. O DataSUS é uma pasta oficial do governo criada desde 2005 que retrata todos os dados de doenças. Entre muitos links atrelados a esse DataSUS, nós temos o próprio site de linfomas, que fica recorrente e pode ser consultado qualquer tipo de doença linfocítica. Também nós temos o site específico para o coronavírus, que está junto à pasta do DataSUS, que são links em que você visualiza por cidade, por estado e por regionalidade a incidência em homens e mulheres e quais são os números de óbitos. Nada mais faz também o SINAM que notificar a mortalidade, número de mortes ocorridas em um certo período de tempo, por meio da incidência, e a natalidade, ou seja, o nascimento, por meio também de uma ficha de notificação que é realizada, procedimento, logo quando a criança nasce. Por fim, o hoje nada mais faz o SINAM do que fazer essas notificações e estabelecer medidas de prevenção e protocolos para evitar a disseminação de doenças. Muito obrigada.